Olá, aqui é o Júlio Lins no Atentamente e hoje eu vou estar falando sobre como as emoções das pessoas nos influenciam. Qual é o mecanismo que faz com que os hábitos do ambiente acabem influenciando também as nossas emoções. Essa foi uma pergunta feita pelo Rodolfo Marcos na semana passada. Muito obrigado, Rodolfo, pelo seu elogio. Me animou a gravar mais vídeos. E eu disse que você podia fazer uma pergunta, o que quisesse que eu gravasse um vídeo. E está aqui o vídeo para te responder. Tua pergunta é muito interessante, é uma pergunta assim longa, cheia de conteúdo, então eu vou falar ela em parte, vou responder a você ela por partes. Você começa assim, já que eu tenho a oportunidade, vou perguntar assim. Exatamente, amigo, essa é a oportunidade. Já começou bem, aproveitando as oportunidades da vida. Eu disse que você podia perguntar e você perguntou. Estou deixando o canal aberto para movimentar mais, andei um tempo parado e agora eu estou aí deixando as pessoas que queiram fazer sua pergunta, aproveita a oportunidade, faça uma pergunta interessante e nós vamos gravar um vídeo, eu e a equipe aqui vamos gravar um vídeo aí para você. Aí a pergunta começa assim. No nosso dia a dia, no trabalho principalmente, às vezes a gente acaba caindo em situação de conflito que não são nossas, por N motivos, mas que por vício das pessoas ao nosso redor acaba se refletindo na gente. É verdade. O ambiente ao nosso redor influencia as nossas emoções. Seja pela cultura que nós estamos colocados, seja pela a maneira pela qual as relações se estruturam. Estruturam como? É um ambiente circular, onde todo mundo se relaciona com todo mundo, ou tem uma pessoa centralizada? Todas as pessoas ali se relacionam com uma única pessoa. E como as pessoas usam palavras, usam conceitos, como as crenças influenciam. Além de pela própria ressonância com as pessoas. Então sim, realmente a reação no nosso ambiente influencia bastante. É importante a gente ouvir que não compartilhar desse sentimento para focalizar em coisas positivas. E na sua experiência isso tem funcionado. Pois é, tem um estudo interessante mostrando que uma habilidade fenomenal para os relacionamentos humanos, o estudo foi feito em casal, mas serve também para os ambientes de trabalho, do meu ponto de vista, é que nós podemos ser seletivos em relação a que emoções, que sentimentos nós partilhamos. É muito positivo se nós conseguimos partilhar os sentimentos positivos, ou seja, se alguém está alegre, nós ficamos alegres também. Se alguém está feliz, chega feliz no trabalho, isso nos deixa felizes. Se alguém tem um sucesso, nós ficamos felizes, mas não compartilhar os sentimentos negativos. Se alguém chega triste, desanimado no trabalho, isso não nos deixa tristes e desanimados. E se alguém se sente com medo, nós não sentimos medo. Então, ter esse filtro de quando entrar em ressonância com o sentimento, com a emoção do outro e quando não entrar, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, precisa ser construída passo a passo e começa com a reflexão. Começa justamente, o primeiro passo é esse, refletir e ver quando isso acontece. O que é que te faz ter ou não ter uma reação emocional junto com a outra pessoa. Isso é muito importante. E você falou que funciona para você e você tem visto que manter uma atitude positiva acaba sendo melhor. Na minha experiência é a mesma coisa. Toda vez que eu decidi abandonar um ponto de vista mais positivo para tentar resolver as coisas de outra maneira, o resultado foi péssimo. Tanto como trabalhador, junto com colegas, como gestor, realmente nunca funcionou. Ter uma atitude positiva, entrar em ressonância com as emoções positivas das outras pessoas, na minha experiência, é realmente muito mais eficiente. Mas a questão é que seria interessante conhecer os mecanismos por trás dessa situação conflituosa. Você fala, com certeza, é uma coisa muito importante e precisa continuar a ser pesquisada. A gente precisa, então, do ponto de vista científico, conhecer mais sobre isso. Algumas das evidências na neurofisiologia, com os exames de ressonância, podem nos dar uma ideia de como a gente interage, mas apenas indiretamente. Nós ainda não temos a tecnologia que nós vamos precisar para realmente elucidar do ponto de vista neurofisiológico como isso acontece. Por quê? Porque sempre que a gente faz um exame de ressonância magnética funcional, por exemplo, a pessoa está dentro de uma máquina. A gente precisaria de uma máquina de ressonância gigante para poder realmente observar as pessoas funcionando, as pessoas se relacionando em tempo real. Hoje nós fazemos pesquisas de observação com as pessoas e nós fazemos isso a partir da antropologia e da psicologia social. E nós temos uma série de conhecimento, mas precisamos compreender esses mecanismos mais e mais. Do meu ponto de vista, o nível cultural do ambiente influencia muito. Por exemplo, se uma pessoa
passa a trabalhar num ambiente onde a cultura ele está sempre falando dos problemas, sempre falando que nada dá certo, e se ele fala de uma coisa positiva, se expressa uma relação de otimismo em relação ao mundo, todos vão criticar, todos vão achar aquilo estranho, porque a cultura é uma cultura de falar de como as coisas estão ruins, de como as coisas estão difíceis, da doença que tem, que o outro tem. Realmente isso vai acabar influenciando a pessoa. Eu já passei por isso em minha vida. Já saí de empregos porque eu sentia que se eu continuasse trabalhando naquele hospital, não era eu que ia transformar aquele hospital, era aquele hospital que ia me transformar. Tamanho o ambiente. E eu preferi que não. Eu não estava conseguindo trazer o impacto que eu gostaria e eu decidi mudar de área, mudar de emprego em outra direção, preferi preservar o que eu considerava minha humanidade, meu sentimento pelo outro, do que ter que me adequar ou acabar me adequando a uma cultura, a uma situação difícil. Todo o meu amor vai para essas pessoas que trabalham nesse lugar difícil, mas eu, como tinha uma opção e tive essa coragem, esse desprendimento, fui em outra direção e hoje eu sou muito grato a isso. Mas também tive experiência de transformar ambientes. Já na situação de gestor é muito mais fácil do que quando você entra no ambiente como trabalhador. Se você está na situação de gestor, é possível transformar a cultura de um ambiente, ajudar as pessoas a terem emoções mais positivas e uma visão mais proativa, mais independente, e o salto é quando vai para uma visão mais coletiva, uma perspectiva mais do nós e o que é que nós vamos fazer no mundo. Tive já a experiência, sim, de ajudar ambientes institucionais a migrarem culturalmente, evoluírem culturalmente. É possível, é possível. Como nos prepararmos para quando elas cheguem, né? Como nós podemos ter a segurança ou a intuição de agir numa situação? A gente pode se preparar primeiro identificando. Separei aqui 3 passos que você pode usar para lidar. O primeiro é a cadeia de eventos. Identificar as cadeias de eventos, ou no popular, os botões que fazem com que aquela situação emocional te influencie. Identifica, a pessoa diz isso, daí eu sinto isso, daí eu penso naquilo, daí eu sinto isso. Identifique primeiro, antes de transformar. É aí que a gentileza é fundamental. Tenha o respeito por você mesmo, que você não vai transformar do dia para a noite, de um momento para o outro. Até do dia para... Quer dizer, a transformação é no momento. Na hora que você decidir mudar, tiver estratégia de mudar, você até muda. Mas primeiro você precisa ter um período de observação e de motivação para poder chegar nesse momento culminante da transformação. Então, o passo número 1, é identificar a cadeia de eventos que te leva a ser influenciado emocionalmente. O segundo é você reeducar a sua percepção, reperceber aquilo. Como? Se você identifica a cadeia de eventos, você pode se educar para se condicionar a ter um caminho diferente naquela cadeia de eventos. Digamos, uma pessoa chega de cara triste, cara emburrada, e eu acabo pensando que é comigo. E eu digo, poxa, o que será que eu fiz? E começo a me examinar o que foi que eu fiz. Então eu posso colocar um condicionamento na minha mente, usando do meu subconsciente, no período que eu estou indo dormir, no período que eu estou meditando, no período que eu estou acordando, e me colocar na situação de, quando eu me perceber fazendo isso, eu farei isso com a minha mente. Ou seja, nesse meu exemplo, na hora que eu percebo, isso foi o que eu fiz, eu me pergunto assim, o que será que está acontecendo na vida dessa pessoa para ela estar assim? Será que ela está assim por uma razão que não tem nada a ver comigo? É muito importante ter essa distinção. Então, esse condicionamento você coloca como uma estratégia de mudar a cadeia de eventos que primeiro você identificou. Esse é o segundo passo nesse processo. Então, o terceiro passo é reeducar a tua ação. Então, na hora que você conseguiu educar a sua percepção, que é o segundo passo, ou seja, você conseguiu ver aquilo de uma maneira diferente, você identificou um hábito de percepção e conseguiu colocar ali um condicionamento que faz com que você tenha condições de perceber de uma forma diferente, agora você vai educar a sua ação. A partir dessa visão que você desenvolveu, você vai poder pensar estrategicamente qual é a sua ação. Isso é especialmente importante se você está na figura de gestor ou que você tem algum aspecto de liderança no ambiente onde você está e pode trabalhar para a modificação daquele ambiente. Então, por exemplo, se as pessoas têm essa cultura de estar sempre reclamando, de não ver o potencial, a mentoria pode ajudar bastante, coaching pode ajudar bastante para as pessoas identificarem o potencial.
mas por outro lado é um ambiente no qual as pessoas todas já reconhecem seu potencial, mas não têm o hábito ou a cultura de trabalhar juntos, então daí a identificação de valores, esse trabalho de coletivo pode ser muito importante. Até que ponto devemos insistir nessa atitude positiva, né? Você perguntou também se é possível transformar um ambiente ruim. É possível, mas é extremamente difícil. Então, se você tem a opção de escolher fazer parte de uma cultura que te coloque para cima, que valorize sabedoria, que valorize impacto no mundo, que valorize o bem-estar das pessoas, é sempre preferível. A cultura é mais forte do que o indivíduo. A definição de uma cultura é porque a cultura moldará o indivíduo à cultura. Quando você tem uma tribo, diferente de um grupo pequeno de pessoas que não tem uma história, uma biografia própria, o organismo social, o organismo cultural, ele vai moldar as pessoas ao seu espelho e não ao contrário. Mas dentro de um ambiente você pode ter um subgrupo. Por exemplo, dentro de um ambiente institucional, você fazer uma iniciativa que diferenciar o grupo de vendas VIP, ou então a equipe que vai estudar a consciência. Você pode, dentro daquela instituição difícil, você pode ter um subgrupo. E nesse subgrupo você trabalhar uma outra cultura. Se esse subgrupo consegue ter resultados impactantes, com o tempo ele pode também influenciar outros núcleos dessa cultura. Então é possível sim transformar, mas é difícil. Então não deve ser algo que a gente deve tentar fazer sempre. Mas se você está numa situação que você precisa transformar um ambiente, é possível sim. Até que ponto devemos insistir nessa atitude positiva? Olha, para mim, a atitude positiva não é insistência. A atitude positiva é felicidade. Você sempre deve ter uma atitude positiva, nunca uma atitude negativa, nunca se entregar à negatividade. Quando a pessoa percebeu a importância que é ter uma atitude positiva para a sua própria felicidade, para a felicidade da família, então não tem mais volta. Não, você já percebeu, cara, pela sua pergunta, pelo nível da tua pergunta, você já percebeu isso na vida. Eu sei que a gente pergunta assim, será que eu não devia... Não, de jeito nenhum. Isso só vai piorar, você só vai se entregar mais. Agora, ter uma atitude positiva não é ser bonzinho. Ter uma atitude positiva não é aceitar as coisas do jeito que elas estão. Então, certamente não desistir. Então você pode sim mudar de estratégia, ter uma estratégia até mais agressiva, mais, mais ativa. Você pode mudar de estratégia, mas sempre com atitude positiva. A atitude positiva é a tua primeira linha de prioridade. Você não deve deixar a tua atitude se transformar. A sua atitude deve ser sempre positiva, sempre para frente, sempre pensando no seu benefício, no seu bem-estar e na felicidade no outro. Quando você para de pensar na sua felicidade e começa a agir sem acreditar que é possível, sem se importar com a sua felicidade, você perde o sentido para a vida e perde a energia para poder transformar. E por outro lado, se você deixa de ter uma atitude positiva, no sentido de que você deixa de se importar com os outros, também você perde a capacidade de influenciar eles, você perde uma capacidade, uma fonte muito importante de resultados importantes. Então, atitude positiva sempre. Mudança de estratégia, sim. Você pode decidir mudar de estratégia. Você pode ver que aquilo não está funcionando, você precisa ter uma outra postura. Talvez você tenha que se comportar mais condizente com a cultura do local. Bem, não sei. Mas essas são as minhas reflexões a partir da sua pergunta. Muito obrigado aí pelo elogio, pelo reconhecimento do trabalho do canal. Muito obrigado pela pergunta e vamos em frente, tendo uma visão ampla e uma ação precisa no mundo hoje e sempre. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Não se esqueça, na inscrição do vídeo, lá na página, de ativar as notificações, clicar lá o sininho. Não são muitos vídeos que nós enviamos, mas é muito importante que você coloque a notificação para poder ser lembrado de que a gente está lançando um novo vídeo. Nós estamos lançando um vídeo a cada semana, a cada 15 dias, não tem uma regularidade. Então é importante que você ative a notificação para poder receber. E procure sempre incorporar na sua vida, o jeito que você quer ser. Nos ajude a essa mensagem se espalhar, chegar em mais gente, para reduzir a ansiedade das pessoas, ajudar as pessoas a dormir. Se você ainda não conhece o Insight Timer, insighttimer.com/Julio Lins,
Vá lá, dê uma olhada, é um app de meditação que pode te ajudar. Eu estou postando lá uma meditação para dormir, ajudar as pessoas que têm dificuldade de insônia. E lá também tem muitos professores que também podem te ajudar a tua prática ficar mais rica, a tua mente mais calma. Se engaje, participe. Muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, que tem colocado aí esses agradecimentos, essas perguntas, especialmente no Facebook, onde acontece muito movimento. Dê uma olhada lá no Facebook e se engaje aí para o bem-estar, não só o seu, mas de todas as pessoas ao seu redor.